Olá, pessoal do Portugal Online. Vocês acham que essa história de brasileiros indo para Portugal é balela? Não, não é. Tem muita gente querendo ir para lá. Tanto é que eu estou aqui ao lado do advogado, o senhor Luiz Augusto, do escritório TFRA, que até pouco tempo atrás cuidava mais da parte de empresas. Hoje tem muita pessoa física, tipo eu, você assim, que está procurando os serviços dele para poder saber como é que você pode morar em Portugal. Doutor, muita mudança de um tempo para cá e de quanto tempo isso tem acontecido? Eu acho que isso tem acontecido talvez de uns 3, 4 anos para cá. Eu acho que é um marco que se pode colocar, que isso aconteceu em função, acho que da mudança de Portugal. Quer dizer, Portugal tem experimentado um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, com alguns programas muito atrativos para a pessoa física que queira investir no país, que queira ter um pé em Portugal, e isso tem atraído pessoas de todo o mundo, e o Brasil não é uma exceção. O Brasil, acho que talvez, com certeza pela tradição que sempre teve de relações com Portugal, tem sido um fator de atração de brasileiros por Portugal. E eu acho que infelizmente para o Brasil se conjuga isso com a situação de crise que se vive no Brasil, em que as pessoas procuram alternativas de investimento, as pessoas procuram alternativas de vida. Então Portugal é um país muito seguro, uma série de qualidades que nós temos, de vantagens que nós temos, do nível de desenvolvimento humano no país, são coisas que faltam, infelizmente, no Brasil, e que têm atraído mais e mais as pessoas para Portugal. Vamos fazer o seguinte, para que as pessoas possam ter uma dimensão, né? Digamos que de 3 anos para cá, o número de pessoas que o senhor tem atendido, ele aumentou quantos por cento? É difícil estimar em percentual, mas eu diria o seguinte: o escritório é um escritório que, como referiu no princípio, é um escritório sempre que foi focado muito mais na área empresarial, e essa demanda de pessoas físicas indo para Portugal, o escritório sempre trabalhou na área fiscal, na área empresarial, mas vendo esses programas de incentivo à pessoa física, nós vimos isso como um nicho, e hoje é um departamento importante do escritório, esse foco na pessoa física que tenha interesse por Portugal. Vamos chamar de pessoa física, qualquer outra pessoa. O que eles têm procurado com vocês? Muito bem, a pessoa que não quer necessariamente viver em Portugal, que procura Portugal como uma plataforma de investimento, normalmente, que antes, por exemplo, se focava muito nos Estados Unidos. O Brasil sempre foi um país muito voltado para os Estados Unidos, para Miami, e que tinha uma segunda residência em Miami, não necessariamente pensando em viver em Miami. Hoje, Portugal se coloca como uma alternativa concreta em comparação com Miami, o que foi Miami no passado do Brasil. Então, esse lado para as pessoas que não pensam necessariamente em viver em Portugal. Por outro lado, pessoas que realmente pensam em começar uma vida fora do Brasil e pensam em se relocar a família, deslocalizar a família do Brasil para fora, também, que antes procuravam várias alternativas. Hoje eu acho que Portugal passou a ser a alternativa número 1, além de fatores de tradição cultural, língua e a cultura muito semelhante. Eu acho que também o atrativo de ser um país que tem uma série de incentivos, por exemplo, o programa de vistos que nós temos, que ajuda muito, que facilita muito o estabelecimento, não só para viver, mas eventualmente para trabalhar. Então tem esse programa do visto Gold, que é um fator de muita atração. Depois tem um programa específico tributário que oferece uma série de incentivos fiscais para quem queira viver no país, quer dizer, com algumas situações em 10 anos sem pagar impostos. Então isso tem sido também um fator de muita atração. Deixa eu só perguntar uma coisa. Era muito comum, tempos atrás, o brasileiro investir em Miami, Nova York. Esse brasileiro que tinha um investimento possível de se fazer, hoje pode-se dizer que ele está olhando mais para Portugal? Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Até vejo clientes meus que eventualmente tinham segunda residência, nesses locais onde mencionou, Miami, Nova York, que ou estão acrescentando mais um investimento em Portugal, que é um mercado atraente. Nos últimos anos, aí não é muito a minha área, mas vê-se que
pelo menos no extrato mais alto do mercado, houve uma valorização já considerável, embora Portugal ainda seja atraente do ponto de vista de custo do imobiliário, se compararmos com outras cidades importantes da Europa. Então, com certeza, é uma alternativa hoje concreta de pessoas que antes olhavam só para os Estados Unidos. Por que essa mudança? Eu acho porque Portugal fez um marketing positivo do que era o país. Normalmente o brasileiro ia para a Europa, acho que tradicionalmente, e sempre ficava voltado de costas para Portugal, começava a ver a Europa a partir da Espanha ou da França, deixava por último, talvez fossem algumas pessoas que tivessem alguma conexão familiar, mas no mais tudo uma série de fatores conjugaram, e hoje Portugal, de certa maneira, até está na moda. Quer dizer, Portugal está efetivamente na moda, e não é só o Brasil que vê dessa maneira. Quer dizer, é o mundo inteiro. Em termos financeiros e de visto, digamos que está mais fácil ir para Portugal do que os Estados Unidos, por exemplo? Acho que com certeza. Nós temos um programa de vistos. Isso é importante referir, que os brasileiros muitas vezes, pelas origens familiar, têm uma segunda nacionalidade, ou podem ser italianos, podem ter nacionalidade italiana, podem ter nacionalidade portuguesa, espanhola. Essas pessoas nem precisam de visto para ir para Portugal, podem viver em Portugal livremente, podem se transferir para Portugal e começar uma vida em Portugal. No entanto, para aquelas que são só brasileiras, que não tiveram essa sorte de ter uma segunda nacionalidade, essas pessoas podem ter acesso a uma residência definitiva em Portugal, a uma possibilidade de se estabelecer profissionalmente ou só com a família, já aposentados, através de um visto que se consegue, que hoje comumente é conhecido como o visto Gold. E esse visto, através de um investimento que se faz no país. Desculpa, só vou interromper um minutinho para que a gente possa explicar mais ou menos o que é o visto Gold. Quem quer obter o visto Gold, o que ele precisa? Gostaria que o senhor especificasse. O que é o visto Gold? O visto Gold é efetivamente um visto de investimento. A pessoa faz um investimento em Portugal, esse investimento se traduz em 7 formas diferentes. O mais comum é o investimento imobiliário. É a forma mais fácil, mais atrativa, porque o mercado tem crescido, acaba sendo um bom investimento, de verdade, como um bom retorno. Então é o principal. Eu diria que hoje mais de 90% dos 5 mil vistos que já foram emitidos desde 2012 foram direcionados para investimentos no setor imobiliário. Qual o valor mínimo? O valor mínimo são 500 mil euros para a obtenção desse visto. Esse visto permite que, com um único investimento, a pessoa possa levar consigo todo o seu agregado familiar, e isso significa o seu cônjuge, o seu companheiro, é aceito que seja uma união estável, também considerado um cônjuge, os descendentes, que estejam ainda sob dependência econômica do titular do visto, os ascendentes, os pais dessa pessoa. Quer dizer, todo o agregado familiar pode vir dentro de um único investimento. Por exemplo, eu tenho 500 mil euros. Vou investir no visto Gold para levar toda a minha família. Esse valor é tributado aqui? Como é que funciona a questão da tributação aqui, da tributação lá? Como é que funciona isso? No momento que se faz o investimento, não existe uma tributação. A pessoa hoje, o Brasil permite que qualquer pessoa possa livremente fazer um investimento para fora do Brasil, seguindo os trâmites normais, pode-se transferir os recursos do Brasil para fora. A única coisa que se paga é um IOF, não é a minha área, eu não sou, embora fale português do Brasil, sou advogado em Portugal, já não me considero, embora seja advogado brasileiro, já não me considero mais advogado brasileiro, então essa é uma questão que tem que ser vista como um advogado brasileiro, mas não há nenhum imposto, a não ser o imposto de transferência dos recursos, que é menos de 1% no Brasil, é um imposto de IOF, que existe em qualquer operação. Da transição desse valor para lá. Fora. Então não há nenhum imposto efetivo só por transferir o dinheiro. Depois, em Portugal também não, é um investimento que está a se fazer. Esse imposto que eventualmente possa existir é um imposto
quando esse investimento começar a gerar rendimentos. Imagina, se você compra um imóvel e resolve alugar esse imóvel, aí sim vai se pagar impostos sobre os aluguéis que receber desse imóvel. Compra-se um imóvel e daqui a uns anos resolve vender o imóvel porque houve uma valorização, com certeza vai pagar impostos sobre esse ganho realizado na venda do imóvel. Por que investir em Portugal e tirar daqui e botar lá? Eu acho que é uma questão de ver oportunidades, ver um mercado estável, uma economia que está crescendo, contra uma economia que as pessoas estão preocupadas com o futuro, em que há uma instabilidade política, em que há uma instabilidade econômica. Eu acho que é uma questão aí de oportunidade, mas aí já não é também, não queria entrar muito por aí porque não é a minha área. Doutor, eu posso fazer um investimento a partir de 350 mil euros também? O senhor falou isso na palestra. Sim. Qual é a diferença? Ou seja, para obter o Golden Visa, é a partir de quanto exatamente? Não. 300... Só para entender um pouco. A regra geral sempre, a regra sempre foi os 500 mil euros. Obviamente, a lei permite algumas variantes em relação a esses 500 mil euros. A primeira é que, se não for numa zona de alta densidade demográfica, é um centro que não seja um centro urbano, há a possibilidade do governo aceitar esse investimento, a redução desse investimento para 400 mil euros, é uma possibilidade, mas aí foge um pouco do foco das pessoas que normalmente querem viver nas cidades principais do país, não é? E aí nesse caso inevitavelmente são a regra dos 500 mil euros. Depois há uma segunda exceção, que foi uma abertura, uma alteração da legislação da lei no ano passado, no sentido de permitir a entrada talvez de mais pessoas, de mais investimento. No entanto, o que significou? Significou uma redução para 350 mil euros nas situações em que nós estamos falando de imóveis antigos, de imóveis que a lei determinou como antigos. O que são os imóveis? Imóveis que precisem de uma reabilitação, precisem de uma reforma e que tenham mais de 30 anos de idade. Desculpa, então precisaria de 350 mil mais um poder de reforma? Não, está tudo incluído. Dentro dos 350? Do valor de aquisição pode estar o valor de aquisição e o custo dessa reforma. O objetivo de Portugal é preservar áreas, por exemplo, Sim, que recuperar áreas que estejam em degradação. Então o brasileiro precisa estar disposto a ir lá e ir para o centro e falar assim, eu vou morar num imóvel de X anos e vou ter que investir numa reforma, é isso? Exatamente. O problema desse visto, que teoricamente é muito interessante, porque por um lado incentiva a revitalizar zonas que estejam mais degradadas e por outro lado permite um investimento mais acessível, não é? Num valor mais acessível. No entanto, ele na prática tem criado, não posso dizer que no futuro não possa mudar isso e que isso possa ser melhorado, mas na prática hoje o que nós vemos é que acaba sendo um processo burocrático mais pesado do que o visto dos 500 mil. Por quê? Porque eu, além de passar pelo processo normal no departamento que cuida dos vistos, que é o serviço de fronteiras, que é uma questão imigratória, o serviço de fronteiras, eu tenho que também obter um parecer da prefeitura, da prefeitura, exatamente, entendi. Da prefeitura, no sentido de aprovar a reforma que eu estou fazendo, verificar se aquele imóvel se enquadra, se o projeto que eu tenho se enquadra dentro de um projeto de reabilitação, e isso, sem dúvida, faz com que o processo seja um processo extremamente moroso e acaba sendo pouco atraente e as pessoas perdem paciência nessa espera. Então, agora, doutor, mais uma pergunta, a última, né, para encerrar. Eu invisto 500 mil euros, tá? Vamos supor, eu tenho 500 mil euros aqui na carteira. Quanto isso vai me gerar em impostos, mandar o dinheiro do Brasil para Portugal, taxas? Existe essa informação? Ou seja, os 500 mil euros, eles precisam ser, na verdade, quanto? 550, 600? Não, vamos lá ver. Na aquisição do imóvel, tal como no Brasil, existe um imposto sobre transmissão,
Então, há uma... O ITBI. Exatamente, há uma que se chama IMT em Portugal e pode-se contar com aproximadamente 6% esse imposto. Então, estamos falando sensivelmente 6%. Mais o custo de registro do imóvel e o custo de tabelião, então vamos falar de um total de 7% é o custo. Mais ou menos o que é no Brasil hoje, doutor? Não sei. Seria mais ou menos isso. Sei. Seria mais ou menos isso. Aqui está em torno de... Sendo muito franco, não sei. Acho que é mais ou menos isso. É que aí existe a diferença de transferir o dinheiro daqui para lá. Não, essa é uma isso aí outra é questão. Imposto, é só um imposto, Isso é uma outra né? questão. O ITBI é a transferência Sim. de... É semelhante ao ITBI, eu só não sei quanto é o ITBI hoje aqui. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de saber é o seguinte, ok, a gente está focando no visto Golden, existem públicos e mais públicos, né, que pleiteiam mudar para Portugal numa determinada situação, com determinados tipos de visto. Agora, uma coisa importante, solicitei o visto Golden, qual que é o prazo médio para você obter e a partir da obtenção, quais são os seus direitos? Prazo médio, normalmente hoje, sendo muito franco, quer dizer, o governo tem sido um processo que deveria estar sendo os processos aprovados com mais rapidez, está previsto na lei um prazo de 90 dias, mas o próprio sucesso do sistema tem, de certa maneira, criado um tráfego excessivo na burocracia. Então, na prática, hoje, eu diria que, em média, entre 6 e 8 meses, não se deve contar mesmo com que o visto seja emitido antes de 6, 7 meses. Ou seja, vai mudar para Portugal um ano, pelo menos, no mínimo, de antecedência, né, doutor? Eu queria agradecer aqui ao doutor Luiz Augusto, do escritório TFRA. Obrigada, doutor. Obrigado.